Olá pessoal, bem-vindo mais um vídeo aqui em nosso canal. E hoje eu quero falar com vocês para a nossa reflexão Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 9, que vai falar sobre a mulher samaritana. O texto diz assim, versículo 9: Então disse a mulher samaritana: Por que, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E o texto diz: Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas por que essa rincha? Porque o texto diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Samaria, no tempo do Antigo Testamento, samaritano era o termo dado aos cidadãos da cidade ou da província, aos habitantes, da cidade ou da província de Samaria. Só que no decorrer do tempo, depois da divisão do reino, entre o reino do norte e o reino do sul, essa separação se fez mais visível. Porque o que aconteceu? Reino do norte, Jeroboão. Reino do sul, Roboão. Logo depois da morte de Salomão, há essa divisão entre os reinos. O reino do norte, que era dominado ou governado pelo rei Jeroboão, para impedir os habitantes do Reino do Norte se deslocar para o Reino do Sul. Por quê? Porque no Reino do Sul havia o templo, o local sagrado, o local onde eles cultuavam a Deus, onde prestava sacrifícios e louvores, e aonde prestava o seu culto ao Senhor. Então, Jeroboão, que era o rei do Reino do Norte, decidiu criar um templo, constituiu sacerdotes, fez uma imagem, pôs dentro daquele templo, como se aquele fosse o Deus que o povo do norte deveria adorar. Aí já houve um pouco, dessa divisão, desse problema já político, entre esses dois povos, que era o mesmo povo Israel. Mas houve essa divisão. Sendo que no tempo de Tigrat-Pileser, sob o domínio de Tigrat-Pileser, o reino do norte foi dominado, foi conquistado. Tigrat-Pileser fazia parte do seu modo de governo trazer povos de nações a qual ele já tinha conquistado para introduzir nas nações a qual ele estava conquistando. Então o que esse rei fez? Ele vai transportar um pouco desses contemporâneos, desses cidadãos da cidade do Reino do Norte, do povo do Reino do Norte, e vai transportar ele para outras regiões e vai trazer povos de outras regiões e vai colocar no Reino do Norte, nas cidades do Reino do Norte. E com isso o que vai acontecer? Vai haver misturas de raças. Logo depois, com o seu sucessor, que é Sargão II, na época de 721, esse ato permaneceu e ali o povo foi cada vez mais se misturando, depois que o Reino do Norte foi conquistado. Depois, Nabucodonosor conquista também o Reino do Sul. Jerusalém e Judá é tomada depois de um tempo. E os seus habitantes são também transportados para Babilônia. Depois de um tempo eles retornam, depois que se cumpre a profecia de Jeremias, eles retornam novamente para a sua cidade, no comando Zorobabel, juntamente com o sacerdote Josué. Eles vieram a mando do rei da época, para quê? Para a reconstrução do templo. Os samaritanos já estavam naquela região. Na verdade, os samaritanos não passou somente a ser o termo usado para os habitantes da cidade, mas também passou a ser como se fosse um grupo religioso, dos samaritanos. Eles tinham a sua Torá, eles tinham o seu local de culto, sendo que eles desprezavam o restante do Antigo Testamento. Eles só acreditavam nos 5 livros escritos por Moisés. O restante do Antigo Testamento judaico eles não servia para eles não usavam. Então, quando eles voltam para reconstruir o templo, alguns samaritanos pedem, porque servia ao mesmo Deus, seguia a mesma lei, sendo que eles são proibidos. E no tempo de Neemias, depois da reconstrução dos muros do templo, Neemias pede ali a separação desses povos que estavam já unidos naquela época.
e alguns se direcionam novamente para a cidade de Samaria. Já agora, no tempo de Jesus, né, essa rincha, esse preconceito entre esses povos já era mais autêntica. Por quê? Porque os judeus não reconheciam os samaritanos como o povo da promessa. Por quê? Porque eles eram um povo misturado. Por mais que eles serviam o mesmo Deus, por mais que eles seguiam a Torá, por mais que eles prestavam culto, sacrifício, eles não eram considerados para um judeu puro, legítimo, uma pessoa digna das promessas, digna de ser filho de Abraão. Mas agora você vê Jesus quebrando essas barreiras entre o judaísmo e entre os fariseus não, os samaritanos, entre os samaritanos e os judeus. Jesus não faz nenhum tipo de preconceito a respeito deste assunto. Pelo contrário, ele fala que era necessário passar por Samaria, e ali uma mulher vai lá tirar água, essa mulher samaritana, e você vê que essa mulher, ela dá uma resposta dura. Quando Jesus pede ela de beber, ela não aceita que um judeu estivesse falando com ela, sendo ela samaritana, porque havia essa rincha entre eles. Mas Jesus falou: mulher, se você conhecesse o dom de Deus e aquele que te diz dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele, sem discriminação nenhuma, ele está dizendo, ele lhe daria água viva, porque ele não faz acepção de pessoas. Independente da religião que aquela mulher tinha, independente do povo a qual ela pertencia, Jesus assim vê importância na vida daquela mulher. Mesmo sendo revelado a ele que aquela mulher vivia uma vida indissoluta, uma vida no pecado, mas ainda assim ele se importou com aquela mulher, porque ele veio salvar as almas, ele veio salvar as pessoas, ele veio aprontar uma nova vida, um novo caminho, uma nova forma de viver. E ele diz para ela: mulher, a água que eu lhe der, se você beber dela, você nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará em você uma fonte que jorrará para a vida eterna. É essa vida que Jesus quer nos apresentar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Muito obrigado. Tchau.